Oi meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que os familiares de vocês também estejam bem nesse momento difícil que a gente está passando. Eu preparei para a nossa última atividade da disciplina de progressão de língua portuguesa uma videoaula e alguns exercícios para a gente relembrar o que é sujeito e predicado. É um conteúdo que é bastante pedido nos vestibulares, no Enem. Vocês no terceiro ano se aprofundam mais nesses conteúdos, mas é sempre bom a gente fazer alguns exercícios para relembrar esses dois termos que são tão importantes quando a gente fala de análise sintática. Eu vou abrir a apresentação, só um minutinho. Então, a gente vai falar de sujeito e predicado e a gente vai começar falando que eles são o que a gente chama de termos essenciais da oração. É como se fosse o núcleo da oração e os outros se aglutinam, estão dentro deles. Por exemplo, o objeto direto, o objeto indireto, os adjuntos, adnominais, adverbiais, que são outras partes da oração que vão estar inseridas ou no sujeito ou no predicado. Mas é muito importante que vocês não se esqueçam e saibam diferenciar o que é sujeito e predicado durante uma oração. O sujeito, vamos falar dele primeiro. Ele é alguém ou algo de quem ou do que se fala, e assim o verbo sempre vai combinar com ele, sabe? Aquele esquema de conjugação do verbo. Então eu tenho que ver com quem o verbo está sendo conjugado, e assim eu consigo identificar o meu sujeito. Por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui que eu peguei lá daquela crônica da última postagem. Eu gostava de andar de metrô ou ônibus. Eu é o sujeito desta oração, estou falando de mim. Eu gostava. E o verbo está aqui, o verbo gostar. Ele tem o olho puxado. Ele é o sujeito desta oração. Estão falando dele, uma característica dele. E o verbo está aqui, tem, do verbo ter. Nós teremos informações mais precisas. Nós é o sujeito desta oração. Porque a gente está falando da gente, dando uma declaração onde eu me incluo e incluo outras pessoas nessas características, nessa ação. Então, e o verbo aqui também é o verbo ter, teremos, né, no futuro. Vamos falar agora do predicado. O predicado é aquilo que a gente fala do sujeito, é a declaração que a gente faz sobre ele. O predicado sempre tem verbo. Não existe predicado sem verbo. Ele pode estar oculto algumas vezes, mas ele está lá. Sempre tem verbo. E a oração sempre tem verbo também, ou seja, sempre tem um predicado. Já a frase, quando a gente diferencia o que seria uma frase de uma oração, a frase não precisa ter verbo. Por exemplo, que horror! É uma frase, não tem o verbo aqui, é uma frase que a gente chama de frase exclamativa. Esta situação é horrível. Aqui eu tenho uma oração, porque eu tenho um verbo aqui, o verbo é, do verbo ser. Então eu tenho uma oração aqui nesse aspecto. Reparem que eu disse praticamente a mesma coisa de dois jeitos diferentes. Que horror e esta situação é horrível. E numa delas só eu tenho oração, porque eu tenho a presença do verbo. E também há orações que só têm predicado, elas não têm sujeito, ele não está nem oculto, elas não têm. E o exemplo que eu vou trazer aqui para a gente lembrar é o exemplo que tem os verbos que são fenômenos da natureza. Choveu forte ontem, nevou em algum lugar, anoiteceu, amanheceu. Então, esses verbos que trazem fenômenos da natureza, eles têm frases ou orações, o que eu não posso, né, é chamar uma frase de oração, eles têm então sujeito inexistente, eles não têm sujeito. Lembrando que é o verbo, chover, o amanhecer, o trovejar, e não, por exemplo, o substantivo chuva. A chuva estava forte, nesse caso eu tenho um sujeito, chuva. Tá? Então tem que saber diferenciar quando eu venho o verbo. Outros exemplos de predicado. Eu vou
né, voltar aquelas orações que eu mostrei do texto, da crônica, para a gente falar do predicado delas. Eu gostava de andar de metrô ou ônibus. Então, gostava aqui é o predicado, é a declaração que eu estou fazendo sobre eu, sobre mim. Ele tem o olho puxado, tem o olho puxado. A declaração que eu estou fazendo dele. O verbo aqui, ó, o verbo ter. No outro exemplo, o verbo era gostar. Nós teremos informações mais precisas. Teremos informações mais precisas é o predicado. O verbo teremos aqui o verbo ter. E a declaração que eu estou fazendo sobre nós, sobre eu e mais algumas pessoas. Então, bem simples, pessoal. Só para relembrar mesmo, para não perder de vista esse conteúdo que ele é bem importante. Mas para fixar bem esse conteúdo, eu preparei para vocês uma lista de orações que eu coloquei lá na postagem. E vocês devem copiar essa lista no caderno, separando o sujeito do predicado. E enviar uma foto do exercício feito para mim. Por exemplo, olha como eu quero que vocês façam no caderno. A oração é: João comeu um bolo. Então, vocês podem pôr a barrinha assim mesmo. João é o sujeito, predicado, comeu um bolo. Repare que o predicado ele começa aqui no verbo, né? Ele pega o verbo e o resto da oração. Na página 280 do livro do segundo ano tem mais sobre sujeito e predicado. Mas se vocês tiverem dúvidas também, podem me mandar comentários aí, tanto particulares ou no mural da sala de aula, não tem problema que eu respondo. E era isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para relembrar um pouquinho o que é esse conteúdo, que vocês façam as atividades para a gente poder encerrar essa disciplina e seguir o caminho de vocês nos estudos aí no curso de administração. Obrigadão, beijo e até mais.